Essa empresa da minha carteira, a ação ELET6, subiu muito nos últimos meses na bolsa. Fica comigo que eu vou te mostrar o que a Eletrobras faz, como ela ganha dinheiro, quais são seus pontos fortes e os riscos de investir. E claro, se ainda vale a pena ter as ações na carteira, mesmo após essa alta. A Eletrobras é uma das maiores geradoras de energia do setor elétrico do mundo. E o curioso é que, mesmo com todos os desafios, ela continua gerando bilhões em caixa. E o mais curioso, quanto mais o Brasil cresce, mais energia ela precisa mandar para o país continuar crescendo. Uma companhia gigante, essencial para o funcionamento do Brasil inteiro, e que hoje pode representar uma oportunidade de longo prazo para quem busca renda e estabilidade. A Eletrobras é uma empresa de energia elétrica que atua principalmente em geração e transmissão. Ela é dona de dezenas de usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e solares espalhadas pelo Brasil. Depois do processo de privatização que ocorreu em 2022, ela passou a ter uma gestão mais profissional, com foco em eficiência e resultados para acionistas, sem deixar de lado a função estratégica que sempre teve no sistema elétrico nacional. Atualmente possui capacidade instalada de aproximadamente 44 gigawatts de geração. Para você ter uma ideia, essa geração da Eletrobras equivale a 18% da capacidade total instalada no Brasil. Ela controla mais de 74 mil quilômetros de linhas de transmissão, o que equivale a 37% da extensão total de linhas de transmissão no país. É um número realmente impressionante. É como se a Eletrobras fosse o sistema nervoso da energia brasileira. Ela gera e transporta a eletricidade que chega nas casas, nas indústrias e em praticamente todas as regiões do país. A Eletrobras ganha dinheiro de duas formas principais. Presta atenção que isso é importante. A primeira é com geração de energia, principalmente pelas hidrelétricas e também por energia eólica e solar. Ela produz e vende eletricidade para distribuidoras, indústrias e consumidores livres. Essas vendas são feitas através de contratos de longo prazo, o que traz previsibilidade de receita. Quando o consumo de energia aumenta, a empresa também se beneficia. A segunda forma é com a transmissão de energia, que funciona de forma parecida com o pedágio. Sabe aqueles linhões com torres de energia que você vê quando viaja pelas rodovias brasileiras? Então, quanto mais linhas disponíveis e confiáveis, mais ela recebe da ANEEL, que define o quanto cada linha pode faturar por ano. Essa receita é chamada de RAP, Receita Anual Permitida. A obrigação da Eletrobras é apenas manter a energia passando. Se tem energia, tem dinheiro caindo no caixa da empresa. Além disso, a Eletrobras ainda tem participações em projetos de energia renovável, serviços de manutenção e consultoria, e uma estrutura de comercialização de energia que gera receita adicional. É um modelo diversificado e previsível, que combina contratos longos com a estabilidade operacional. Dificilmente temos grandes surpresas na receita da empresa. Dá para pensar na Eletrobras como um sistema circulatório da economia. As usinas são o coração que bombeiam energia, e as linhas de transmissão são as veias que levam essa energia para cada canto do país. Agora vamos aos principais pontos fortes da Eletrobras. Fica comigo que agora é importante. O primeiro ponto é o tamanho e a diversificação. A Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, com ativos em praticamente todos os estados brasileiros. Isso reduz riscos regionais e garante uma base sólida de receita. O segundo ponto é a estabilidade regulatória. Como grande parte das receitas vem de contratos regulados pela ANEEL, a empresa tem previsibilidade de faturamento, mesmo em períodos de oscilação econômica, pois a energia precisa ser remunerada de forma adequada para que o Brasil não sofra com apagões por se tornar um setor pouco atraente financeiramente. O terceiro ponto é o baixo nível de endividamento. Após a reestruturação, a relação dívida líquida sobre o EBITDA está em torno de 1,73 vezes, o que é saudável e dá flexibilidade para investir ou distribuir dividendos. Sabe quando uma família termina de pagar o financiamento da casa e finalmente sobra dinheiro para investir ou viajar? É mais ou menos isso que a Eletrobras vive hoje, aliviada, com folga para investir e distribuir dividendos. O quarto ponto é a geração de caixa robusta. A Eletrobras tem um fluxo de caixa livre consistente, que garante pagamento de dividendos e investimentos em expansão,
A cada ano, ela tem reduzido seus passivos e melhorado seus dividendos. O quinto ponto é a transição energética. Mais de 97% da matriz da Eletrobras vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. Isso a coloca em posição privilegiada em relação às metas de ESG e sustentabilidade. E o sexto ponto é o histórico de dividendos. Nos últimos 5 anos, mesmo passando por grandes mudanças e pagando vários custos não recorrentes devidos à privatização em 2022, a empresa distribuiu bilhões em dividendos, mantendo um dividend yield médio de 5,84% e 9,64% em 2024, o que é muito atrativo para quem busca renda passiva com certa previsibilidade. Mas é claro que investir na Eletrobras também exige atenção a alguns riscos importantes. Presta atenção aqui nos principais pontos a se olhar com cautela. O primeiro é o risco político e regulatório. Mesmo privatizada, o governo ainda tem participação relevante na Eletrobras e influencia sobre decisões estratégicas, porém muito menos que antes da privatização. Mudanças em leis, tarifas ou regras do setor podem impactar os resultados. O segundo risco é o hidrológico. É o risco de não chover o suficiente. Grande parte da geração de energia vem de hidrelétricas, e períodos de seca reduzem a capacidade de geração, afetando a receita e os custos de operação. O terceiro ponto é o alto custo de capital e investimentos contínuos. O setor elétrico exige manutenção constante nas linhas de transmissão e das usinas, o que demanda aportes pesados e permanentes. Isso precisa ser feito com bastante eficiência para não atrapalhar as margens da empresa. E o quarto e último risco é a complexidade de gestão. Por ser uma empresa enorme, com ativos em várias áreas, em vários estados e regiões do Brasil, integrar e controlar tudo com eficiência é um desafio constante. Qualquer falha operacional ou erro em grandes obras pode custar caro para a companhia e, claro, para nós acionistas também. Nos resultados mais recentes, a Eletrobras apresentou receita líquida de aproximadamente 40,18 bilhões de reais em 2024 e um lucro líquido de 10,38 bilhões de reais. É um bom resultado após todos os custos, impostos e investimentos que a empresa faz. A dívida líquida está controlada e a alavancagem segue em níveis confortáveis. Esses resultados mostram que a empresa tem conseguido gerar caixa e melhorar margens, mesmo com desafios macroeconômicos. Com uma dívida de 1,73 vezes o EBITDA, o que significa que a geração de caixa conseguiria quitar esse valor em 1,73 anos, considera uma dívida tranquila para o setor elétrico. Em outras palavras, se ela pegasse todo o dinheiro que gera por ano, conseguiria pagar tudo em cerca de 21 meses. Dá para pagar tranquilo e sem sufoco. Em resumo, por que ter Eletrobras na carteira? Porque é uma empresa essencial para o país, com geração de caixa forte, alto potencial de dividendos, baixo endividamento e presença em todo o território nacional. Além disso, é uma forma de estar exposto à infraestrutura e à energia renovável com segurança de longo prazo. Por que não ter Eletrobras na carteira? Porque ainda há risco político, incertezas judiciais, necessidade de investimentos pesados e o impacto do clima na geração de energia. Sem falar que, como é uma empresa gigante, o crescimento é mais lento. Não espere grandes explosões de valorização no curto prazo. Na prática, a Eletrobras é uma empresa para quem quer estabilidade e renda, não para quem busca multiplicar o capital rapidamente. É aquela ação que você deixa na carteira, acompanha os balanços e colhe os dividendos com paciência. A Eletrobras é um exemplo de companhia essencial, estratégica e resiliente. Mesmo com ruídos políticos e desafios do setor, continua sendo uma das maiores geradoras de energia limpa do mundo. Com boa gestão e disciplina, tem tudo para continuar sendo uma empresa sólida e relevante na bolsa. E você, investidor, já investe em Eletrobras? Acha que vale a pena ter uma gigante do setor elétrico para buscar estabilidade e dividendos? Comenta aqui o que você acha da ação. Lembrando que essa é apenas a minha opinião pessoal. Eu invisto nas ações da Eletrobras e acredito na empresa para o longo prazo. Porém, sou um investidor pessoa física. Isso não é uma recomendação de compra ou venda de ações. Se você quiser se aprofundar sobre investimentos em empresas da bolsa, se inscreva no canal, deixe o seu like e eu já tenho aqui um conteúdo novo que você precisa assistir. Fica com Deus e até mais!